Olá a todos, sejam bem-vindos ao canal Espírita Espiritismo, a Era Nova. Eu me chamo Lilian Franciele, sou espírita, sou trabalhadora espírita e estou aqui, em nome do Cristo, para a divulgação dessa doutrina tão consoladora, que consola as nossas almas, que acalenta o nosso coração, que nos ampara nos embates da vida. Este canal do YouTube foi criado especialmente para a divulgação do material que será produzido através deste estudo, que hoje a gente vai fazer a apresentação no mesmo, assim como a divulgação das palestras que eu proferirei. Se vocês entrarem, vocês vão ver que já tem 2 palestras postadas, e as palestras que forem vindo no decorrer do tempo, conforme Jesus nos dá a oportunidade de trabalharmos, serão postadas nesse canal. Eu peço a todos que possam se inscrever, divulgar, curtir, porque desta forma o YouTube, ele entende, a internet entende como um conteúdo que tem relevância e ela ajuda na divulgação. Muito bem. Primeiramente eu quero fazer uma breve apresentação de mim, de como o Espiritismo chegou na minha vida. Como eu falei, eu me chamo Lilian, eu sou casada, sou filha do Eliseu Antunes dos Santos, da Beatriz Gaspar. Tenho uma irmã que se chama Karen, sou casada com a Alerson. Nós juntos constituímos uma família que neste momento está separada temporariamente. Alguns membros dela no plano espiritual e Júlia Gabriela e João Gabriel aqui conosco, partilhando a convivência terrena. O Espiritismo chegou na minha vida há 20 anos atrás, quando enfrentava um problema pessoal que se tornava desafiante para mim naquele momento, e a convite de uma amiga, fui participar de uma palestra pública em Primavera do Leste, Mato Grosso, e me senti atraída por uma mesa cheia de livros dos quais sou apaixonada, e me veio aos meus olhos o Livro dos Espíritos. Ele saltou aos meus olhos e tocou meu coração, e eu abri aleatoriamente e caiu numa questão que eu me fazia intimamente e que não havia dividido com ninguém até o momento. E a resposta estava lá. Então eu pensei, mas eu não falei para ninguém. Abri novamente outra página e uma outra questão me chamou a atenção. Uma resposta profunda de indagações que trazia comigo desde a infância. Então pensei, com a minha razão, isso aqui tem sentido. E desde então, desde aquele dia, daquele momento, a doutrina espírita começou a fazer parte da minha vida, do meu coração. E eu garanto a vocês, a cada um de vocês, a doutrina foi a salvação de mim mesma, de minha família. Foi o amparo nas horas mais difíceis que já passei até neste momento, nesta existência terrena. Foi o consolo necessário ao meu coração e aos corações de quem me rodeia, de quem está comigo. E é em nome de tudo isso que a doutrina proporcionou, de consolo, de amparo e de bem para a minha evolução, para a minha personalidade neste momento que carrega o nome de Lilian, mas principalmente para o meu espírito imortal, que está apenas reencarnado temporariamente neste corpo físico, que eu venho como forma de gratidão gravar estes vídeos, gravar este estudo que tem uma data para começar, mas que somente Jesus sabe até quando ele deverá ir, da doutrina espírita. É um estudo de divulgação, é um estudo de conhecimento, que desde já eu peço desculpa pelas minhas parcas possibilidades, mas antes de começar a gravar, eu roguei a inspiração de Jesus, que eu trouxe em forma de mandala aqui com vocês, para que vocês possam admirar esta arte de mosaico, mas que vocês também possam, ao assistir este vídeo, ao escutar a minha voz, se concentrar no semblante do nosso Mestre amado, para que vocês também se sintam envolvidos por esta energia de paz, de amor e de socorro que Jesus vem nos trazer através do seu Evangelho. E como gratidão e como início do trabalho, eu decidi
E é lógico, é a orientação também da doutrina, que se comece do começo. Tudo tem um começo, um ponto. Como essa mandala que começou do centro foi sendo construída como uma espiral até chegar na borda, nós vamos começar do centro. Nós vamos começar o nosso estudo, o nosso raciocínio pela razão, porque como Kardec falou, a razão precisa ser o guia da nossa fé. Através deste livro aqui, que poucos de nós espíritas conhecemos, mas que ele é extremamente profundo e importante. O que é o Espiritismo? Vejam, é um pequeno livro, tá? Ele contém 100 e pouquinhas páginas. A primeira edição dele foi em 1859 e ele já está na sua 74ª edição. E logo no início nós temos alguns dizeres. Vou ler para vocês, para que vocês possam ver, olha, alguns itens que nós vamos tratar, essenciais. Fora da caridade não há salvação. Fora da caridade não há salvação. A gente repete para que a nossa mente e o nosso coração possa gravar com exatidão que não é fora da igreja, fora da doutrina, fora do templo ou de qualquer expressão religiosa, mas é fora da caridade não há salvação. Este é o lema do Espiritismo. Isso é uma das principais, ou melhor, a principal coisa defendida por Kardec. Porque a caridade é o amor em ação. Vamos lembrar que Allan Kardec foi o pseudônimo de Hippolyte Léon Denisard Rivail, pedagogo francês, e que ele codificou, ou melhor, ele decodificou, porque a doutrina dos espíritos já estava na natureza desde a existência do homem na Terra. Então ele decodificou, ele trouxe a luz, ele trouxe a valorização da doutrina, ele escreveu aquilo que estava no ar, ele pegou e decodificou. Indo em frente, nascer, morrer, renascer ainda e progredir sem cessar, tal é a lei. Nascer, morrer, renascer ainda e progredir sem cessar, tal é a lei. Quando nossa filha, Jamile Gabriele, desencarnou há 11 meses atrás, era necessário que nós colocássemos uma frase no túmulo dela. E eu escolhi essa frase, porque ela toca profundamente a nossa alma e ela é extremamente consoladora. Afinal, Jamile nessa existência tinha 1 ano e 11 meses. E quando eu leio a frase e releio, ela me consola, porque eu sei que aquele espírito tão amado vai renascer e vai progredir sempre sem cessar. E no plano espiritual, onde ela se encontra neste momento, ela continua progredindo, porque o espírito também progride na erraticidade, que é o intervalo entre uma existência física e outra. Seguindo, não há fé inquebrantável, senão aquela que pode encarar a razão face a face em todas as épocas da humanidade. Repetindo, não há fé inquebrantável, senão aquela que pode encarar a razão face a face em todas as épocas da humanidade. Ou seja, a nossa fé precisa ser raciocinada. Ela precisa passar pelo crivo da razão. A nossa mente precisa pensar em consonância, em sintonia, em harmonia com o nosso coração. Não é apenas receber ensinamentos e literalmente engoli-los, mas olhar para eles, falar assim, o que este livro quer me dizer? O que ele tem a me ensinar? Eu estou disposto a aprender? Eu quero aprender o que é o Espiritismo? Eu vou abrir a minha mente para estudar, para mim poder raciocinar? Eu vou abrir o meu coração para me tocar pelo amor que a caridade exala? Eu vou me harmonizar, eu vou me consolar sabendo que a razão e o coração vão estar em harmonia no eterno nascer, morrer
e renascer e progredir sempre sem cessar? Eis algumas indagações. E Kardec era um professor exímio. E vocês vão observar que em toda a codificação espírita e nas obras sequenciais, as revistas espíritas e as obras que ele deixou como Viagem Espírita e como outras, ele tinha esta linha pedagógica da argumentação, do raciocínio lógico, de tirar de dentro de nós o raciocínio, de trazer a luz para a nossa razão. Isso é iluminar a consciência, isso é engrandecer os nossos corações, isso é nos consolar. Neste estudo, a gente vai trazer obras complementares. Nós vamos trazer, por exemplo, logo no início dele, a biografia de Allan Kardec. Nós vamos trazer também, em muitas ocasiões, trechos do Evangelho segundo o Espiritismo, trechos do Livro dos Espíritos, algumas questões que condizam aquilo que está sendo tratado, assim como também vamos trazer algumas argumentações do Livro dos Médiuns. Por quê? Porque o Evangelho, o que é o Espiritismo, que é o livro que nós vamos tratar, ele se divide em 3 partes. A primeira parte são diálogos, são respostas às objeções mais comuns das partes daqueles que ignoram os primeiros fundamentos da doutrina, assim como a refutação dos principais argumentos dos seus opositores. Aí Kardec tem 3 diálogos: o crítico, o cético e o padre. 3 personalidades psicológicas que a gente vai analisar com calma. Aqui nós vamos construir um castelo de conhecimento. Esse é o convite do canal Espiritismo à Era Nova. Mas um castelo, ele começa com a fundação, com a base. Então a gente está começando a cavar a base. Não é construir a base ainda não, é cavar a base. Nós estamos aqui conversando, estamos dialogando, para que a gente possa se conhecer. O que eu tenho a oferecer para você, o que você está disposto a aceitar, e nós estamos criando aqui um acordo de como vai ser feito. Vão ser feitas postagens semanais, os vídeos, a intenção é que não se prolongue mais de 40 minutos, que a gente fique mais ou menos dentro desta faixa, para que nossa mente e a nossa atenção possa estar direcionada com qualidade ao estudo. Uma grande amiga minha tem uma frase: o menos é mais. Então, que a gente tenha menos, mas com mais profundidade, né? Então, ele tem esses 3 diálogos na primeira parte, dentro do livro. Na segunda parte, é consagrado à exposição sumária das partes da ciência prática e experimental. Vamos lembrar que o Espiritismo é ciência, filosofia e religião, sobre as quais, na falta de uma instrumentação completa, o observador novato deve dirigir sua atenção para julgar com conhecimento de causa. Ou seja, o observador novato vai ter condições de fazer o seu julgamento da doutrina espírita. De alguma forma, a segunda parte é o resumo do Livro dos Médiuns. Aqui está a justificativa por que a gente vai trazer o Livro dos Médiuns. Porque aqui ele deixa bem claro, é o resumo dos livros dos médiuns. Ou seja, Kardec, ele valorizou, ele, na codificação espírita, ele olhou para o médium, olhou para a faculdade, ele descreveu, ele pesquisou, ele foi atrás. E a gente vai ver isso na frente com muita profundidade, se assim Jesus nos inspirar, e é o que nós rogamos a ele. E no terceiro capítulo, ele pode ser considerado um resumo do Livro dos Espíritos. Veja só, e o Livro dos Espíritos é a solução pela doutrina espírita de um certo número de problemas do mais alto interesse de ordem psicológica, moral e filosófica, que são colocados diariamente e aos quais nenhuma filosofia deu ainda soluções satisfatórias. Olha só que profundidade. Lembram que no início do vídeo eu falei que eu fui magnetizada para o Livro dos Espíritos a primeira vez que fui a um centro espírita? E que eu achei a solução de problemas que me acompanhavam desde a infância, a solução de um problema que estava
tirando o meu sono na época? Muito bem, o Livro dos Espíritos é esse guia prático. Ele é perguntas e respostas que nos trazem soluções adequadas, racionalizadas daquilo que nos incomoda. Em resumo, o livro é útil para os iniciantes que poderão nele, em pouco tempo e sem muito esforço, aurir noções mais essenciais. Mas também o é útil para os adeptos, aos quais ele fornece os meios para responder às primeiras objeções que não deixam de lhe fazer. E de outra parte, por aqui encontrarão, reunidos em quadro restrito e sobre o mesmo exame, os princípios que eles não devem jamais perder de vista. Aí ele finaliza assim: o Espiritismo é ao mesmo tempo uma ciência de observação e uma doutrina filosófica. Como ciência prática, ele consiste nas relações que se podem estabelecer com os espíritos. Como filosofia, ele compreende todas as consequências morais que decorrem dessas relações. Pode-se defini-lo assim: o Espiritismo é uma ciência que trata da natureza, da origem e da destinação dos espíritos e das suas relações com o mundo corporal. Veja bem, eu li apenas algumas partes da introdução e do preâmbulo, e nós já temos conteúdos aqui, no mínimo para 2 ou 3 aulas. Porque, como eu falei, nós vamos cavar as bases. Depois de cavar as bases, a gente vai começar a construir tijolo por tijolo, tijolo por tijolo, sempre com uma linha de raciocínio. Terminamos aqui um vídeo, uma aula, vamos pegar esse gancho na outra aula e assim por diante, para que elas possam ficar emendados, para que a gente possa ir desmiuçando e raciocinando com calma, com tempo, como eu falei, com inspiração divina. Para finalizar a apresentação do nosso estudo, eu abri aqui o Evangelho segundo o Espiritismo, aleatoriamente, o capítulo 24, que tem o título Não coloqueis a candeia sobre o alqueire, o item 17. E ele fala assim, ó, vou até mostrar para vocês aqui. Carregar sua cruz. Quem quiser salvar a sua vida, a perderá. E eu peço licença para ler, porque é um item pequeno, para que a gente possa fazer um breve comentário antes de encerrarmos o vídeo. Sereis bem felizes quando os homens vos odiarem, vos separarem, vos tratarem injuriosamente, rejeitarem vosso nome como mal por causa do Filho do Homem. Regozijai-vos neste dia e exultai de alegria, porque uma grande recompensa vos está reservada no céu. Porque foi assim que seus pais trataram os profetas. De São Lucas 6, 22 a 23. Segue-se o item 18. Chamando a si o povo com seus discípulos, lhes disse: se alguém quiser vir após mim, que renuncie a si mesmo, carregue sua cruz e me siga. Porque aquele que quiser salvar a si mesmo se perderá, e aquele que se perder por amor a mim e ao Evangelho se salvará. Com efeito, se servirá a um homem ganhar todo o mundo e perder a si mesmo? Encontra-se no Evangelho de São Marcos 8, 34 e 36. Aí a explicação de Kardec. Essas falas são 2 retiradas da Bíblia e Kardec explica da seguinte forma. Olha como ele é racional, como ele é claro e ao mesmo tempo como em 2 pequenos parágrafos, de forma sucinta, ele nos esclarece sobre estas falas de Jesus. Regozijai-vos, disse Jesus, quando os homens vos odiarem e vos perseguirem por minha causa, porque por isso sereis recompensados no céu. Essas palavras podem ser traduzidas assim: sede felizes quando os homens, por sua má vontade a vosso respeito, vos propiciam a ocasião de provar a sinceridade da vossa fé. Porque o mal que vos fazem reverte em vosso proveito. Lamentai-os, pois, pela sua cegueira, e não os maldigais. Depois ajunta: aquele que quiser me seguir, carregue sua cruz. Quer dizer,
suporte corajosamente as tribulações que a sua fé lhe suscitará. Porque aquele que quiser salvar sua vida e seus bens em me renegando, perderá as vantagens do reino dos céus. Ao passo que aqueles que tiverem perdido tudo neste mundo, mesmo a vida, para o triunfo da verdade, receberão na vida futura o prêmio da sua coragem, da sua perseverança e da sua abnegação. Mas aqueles que sacrificam os bens celestes aos gozos terrenos, Deus diz: já recebestes a vossa recompensa. Muito bem, vejam que eu abri aleatoriamente o Evangelho, porém ele nos fala ao nosso coração e à nossa razão, porque esta passagem está ligada totalmente, inteiramente, ao que se trata o livro, o que é o Espiritismo. Porque logo no início nós vamos estudar, e vocês verão, que Kardec trava um diálogo com o crítico, com o cético, com o padre. Ele assume a sua fé. Ele diz: eu precisei ir, eu precisei pesquisar, provar, analisar, mas cá estou, em nome de Jesus. Cá estou publicando a doutrina espírita. Cá estou como discípulo e servo de Jesus, seguindo o meu mestre e cumprindo a missão que me cabe, assim como cada um de nós também cumpre na sua vida diária a missão que lhe cabe. Porque quando Jesus veio, chamou os 12, eles cumpriram a missão e depois foram repassando. E essa missão sempre vai chamar novas pessoas, trazer novos discípulos. E Kardec é um discípulo amado de Jesus, que foi confiado a ele uma missão grandiosa, de trazer vida à doutrina espírita, de trazer ela letrada, ela escrita, e com certeza de trazer luz aos nossos corações. E com esta fala, eu encerro a apresentação do canal Espiritismo, a Era Nova, pedindo carinhosamente, mais uma vez, que vocês se inscrevam, que vocês divulguem, que vocês estudem conosco. E eu vou tomar a liberdade de fazer uma prece. E quem se sentir à vontade, quiser fechar os seus olhos, fique à vontade. Mestre amado Jesus, cá estamos, seguindo convosco, seguindo o chamado de nosso coração, em forma de estudo, para recompensar tudo aquilo que recebemos desta santa e amada doutrina. Agradecemos a Ti, Senhor Jesus, por ter descido à terra, por ter trazido o Seu Evangelho em ação. Agradecemos a Deus, nosso Pai, por colocar este Evangelho na nossa consciência. Agradecemos a Allan Kardec, que foi o instrumento que utilizastes para poder decodificar ou recodificar a doutrina espírita. Agradecemos aos nossos mentores, assim como agradecemos a quem nos ouve e nos acompanha neste momento. E rogamos a todos nós, Senhor, inspiração, que o estudo que eleva a nossa mente também possa produzir bons frutos no solo do nosso coração e que as nossas mãos sejam instrumentos para executarmos a caridade, com amor, com abnegação e com coragem. Obrigado, Senhor Jesus, que nós possamos seguir com fé, com muita paz, e que a sua paz nos habite, e que assim seja. Obrigada a você que nos acompanhou até aqui. Continue nos acompanhando, continue estudando. Que Jesus te abençoe.